Howard Phillips Lovecraft, conhecido simplesmente como H.P. Lovecraft, foi um escritor americano nascido em 1890. Ele é considerado um dos maiores escritores do gênero de terror e ficção científica de todos os tempos, tendo criado um vasto universo ficcional repleto de seres sobrenaturais e monstros cósmicos. Lovecraft passou a maior parte de sua vida em relativa obscuridade, publicando suas obras em revistas pulp e tendo pouco sucesso financeiro. No entanto, após sua morte em 1937, seu trabalho começou a ser amplamente reconhecido e sua influência se espalhou pelo mundo. Apesar desse sucesso todo, é bem difícil encontrar alguém que realmente se aventurou em conhecer sua obra por completo, seja por sua tamanha prolixidade ou até mesmo por seu caráter extremamente pedante, que muitas vezes é ratificado por seus tradutores. Mas não cabe a mim julgar, afinal, há uns 2 anos atrás eu achava isso fascinante. Sem falar que continuo apreciando alguns dos seus trabalhos mesmo após esse teste do tempo. Sendo assim, para as pessoas que pretendem conhecer um pouco do seu trabalho, eu trago aqui algumas recomendações de obras que eu queria que alguém tivesse me recomendado quando comecei a mergulhar nesse mundo do terror cósmico Lovecraftiano. O que a Lua traz consigo é sem dúvidas o primeiro escrito que alguém que quer se aventurar no mundo cósmico de Lovecraft deveria ler. E para ser sincero, que conto maravilhoso. É sucinto e possui uma prosa poética digna de aplausos. Talvez seja um dos contos mais bonitos do Lovecraft, que resume bem o que é o resto de sua obra. Por isso que costumo dizer que o que a Lua traz consigo é uma boa porta de entrada. Afinal, se você não curte ele, pode parar agora mesmo. O resto de sua vasta obra é muito similar a isso. Como é um texto curto, de mais ou menos 1,5 páginas, não vou falar nada sobre a história, porque qualquer coisa que eu disser vai tirar um pouco da sensação de se deparar com ele pela primeira vez. Dagon é um conto curto que narra a história de um marinheiro que sobrevive a um naufrágio e encontra-se em uma ilha misteriosa e desolada. Lá ele encontra uma criatura aterrorizante semelhante a um deus antigo, adorado pelos nativos da ilha. À medida que o marinheiro explora mais a ilha, ele descobre horrores além da compreensão humana, incluindo a existência de um culto de adoração a essa entidade que é chamada Dagon, uma criatura inspirada levemente em um deus homônimo da cultura mesopotâmica. O conto é um exemplo clássico do estilo de Lovecraft, explorando temas como a insignificância da humanidade diante do desconhecido, a loucura e a obsessão. Dagon é sem dúvidas uma das obras mais conhecidas do H.P. Lovecraft, sem falar que é um pouco mais complexa do que o texto que eu recomendei anteriormente. O conto também procura apresentar uma das entidades mais famosas de seu panteão de deuses, já que é um dos primeiros contos escritos por ele e precursor da mitologia que ia a ser formada posteriormente. Eu não conheço bastante dos mitos de Cthulhu para falar um pouco mais sobre o próprio Dagon, e acho que fugiria um pouco do objetivo do vídeo, mas desde já deixo claro essa minha deficiência. Talvez no futuro eu estude mais sobre e trago um vídeo mais aprofundado falando sobre os mitos de Cthulhu. O modelo de Pickman é um conto que narra a história de um artista chamado Richard Pickman, que é conhecido por suas pinturas perturbadoras e grotescas. O protagonista, um amigo de Pickman, fica cada vez mais intrigado com o trabalho do artista e decide visitar seu estúdio para ver suas pinturas mais recentes. Lá ele descobre que as obras de Pickman são muito mais sinistras e perturbadoras do que ele jamais imaginara, com elementos grotescos e sobrenaturais que desafiam a compreensão humana. À medida que o protagonista mergulha mais fundo no mundo de Pickman, ele começa a questionar sua própria sanidade e percebe que o artista pode ter uma conexão obscura com o mal que ameaça a humanidade. Mais um dos melhores contos do H.P. Lovecraft, e talvez o seu texto mais visual. Apesar de claramente não podemos ver as pinturas de Pickman, diferentemente das outras obras, os adjetivos usados são bastante precisos e expositivos, o que foge daquele aspecto mais inominável e desconhecido, por mais que seja só um pouquinho. Os Ratos nas Paredes é um conto que narra a história de um homem descendente da misteriosa família Delaporte, que se muda para a antiga propriedade de seus antepassados na Inglaterra. Logo após sua chegada, ele começa a ouvir sons de ratos rastejando pelas paredes durante a noite. À medida que o tempo passa, o comportamento do homem começa a mudar, e ele começa a ficar obcecado com a história sombria de sua família e com os segredos ocultos da casa.
Ele descobre que sua família pode ter sido envolvida em práticas macabras e que os ratos nas paredes podem ser mais do que meras criaturas da natureza. Outro conto sensacional e até um pouco claustrofóbico, pois se passa na maior parte dentro do castelo dos Delaporte, sem falar que mostra uma das facetas mais notáveis que perdura nas outras obras, que é a de um suspense mais investigativo, em que o protagonista é um verdadeiro explorador do desconhecido. Se não fosse do Lovecraft, eu poderia até classificar essa obra como um terror gótico, pois bebe muito dessa fonte. A Música de Erquizan é um conto que descreve a história de um jovem que se muda para uma pensão em uma cidade estranha. Lá ele descobre que seu vizinho Erquizan é um violista excepcionalmente talentoso. Fascinado por sua música, o estudante pede para escutar o Zan tocando, mas descobre que o músico toca somente em estado de reclusão em sua casa, e sempre com as janelas e portas trancadas. Conforme o estudante tenta descobrir o que há por trás das misteriosas melodias de Zan, ele é arrastado para um mundo de terror e loucura, onde a música e a realidade se fundem em algo perturbador. Esse conto especial é muito legal e explora uma faceta mais caótica do autor. Possui uma progressão perfeita com um clímax bastante onírico e alucinógeno. Enfim, vale muito a pena ler. A Cor que Caiu do Espaço é um conto de terror e ficção científica publicado por Lovecraft em 1927, ou seja, um de seus últimos. A história é centrada em uma fazenda isolada que é atingida por um meteoro que contém uma substância alienígena e misteriosa. À medida que a substância começa a afetar a vida na fazenda de maneiras imprevisíveis e aterrorizantes, as pessoas começam a perceber que há algo de muito errado com o meteorito e a substância que ele contém. A Cor que Caiu do Espaço é considerado um dos contos mais emblemáticos de Lovecraft, e uma referência importante no gênero do horror cósmico. Sua influência pode ser vista em muitos outros trabalhos posteriores de horror e ficção científica. O conto também é notável por sua atmosfera sombria e opressiva, bem como pela descrição impressionante dos efeitos da substância alienígena na vida da fazenda e de seus habitantes. Se você é um fã de histórias de terror e ficção científica, A Cor que Caiu do Espaço é um conto que não deve ser ignorado. O conto também tem uma adaptação excelente de mesmo nome, estrelada por Nicolas Cage, talvez a melhor que eu já vi envolvendo uma obra do H.P. Lovecraft. Ela não é uma reprodução literal do que ocorre no conto, mas é uma releitura bem fiel. Então, se você estiver com preguiça de ler ou já leu e quer algum complemento, eu recomendo fortemente que assista a esse longa-metragem. Então, acho que isso foi tudo, espero que tenham curtido o vídeo. Pretendo futuramente trazer um guia de leitura mais avançado, envolvendo as obras mais longas e complexas do autor. Mas em suma é isso, vou ficando por aqui, obrigado.